Hoje eu queria falar com vocês. Toda vez que eu vou preparar uma mensagem, eu falei já isso aqui uma vez, mais ou menos assim, começa a vir, entre aspas, lá por quarta, quinta, para mim, né? E realmente eu comecei a pensar em algo para esse domingo, e logo no começo da semana já, antes disso, antes de quarta e quinta, e eu comecei a pensar e aí aconteceu uma coisa que mudou todos os meus planos. Essa semana eu vi algo que, na minha concepção, não deveria existir, mas existe. Eu vi um caixão feito para nenê, para bebê, para criancinhas de colo. E isso na minha cabeça não deveria existir. Mas aconteceu, e quando eu vi aquilo, eu comecei a questionar Deus. Eu comecei a falar, Deus, por que isso? Por que acontece isso? Por que aconteceu isso? Por que tragédia desse tipo acontece na nossa vida? Porque existem todo tipo de tragédia, né? Desde perder um emprego, até uma doença, até uma sequela de doença, até algo físico, algo interno, de alma. Acontece todo tipo de tragédia, um divórcio, enfim, pessoa vai para as drogas, tudo é tragédia. Mas eu creio que a morte é, digamos, a tragédia maior. Todos nós esperamos e sabemos que um dia a gente vai morrer. Existe até algumas pessoas que falam assim, que da morte você não escapa. Mas tanto Enoque quanto Elias escaparam da morte, porque eles foram arrebatados. Então, tem como, digamos, entre aspas, escapar, né? Mas eu creio que a morte, quando ela vem e a gente não está... Ninguém espera a morte, mas quando a gente realmente não está esperando de jeito nenhum, que é aquela coisa assim, que pega a gente de surpresa, eu creio que essa é a maior tragédia que a gente pode sofrer, que um ser humano pode sofrer. E eu fiquei questionando Deus, falei, Deus, é uma criança que não teve a chance de falar a primeira palavra, não teve a chance de ver como o mundo é, como que pode isso? Como que pode? Tanta gente menosprezando a vida e essa criança querendo ter vida, como pode? E eu realmente questionei Deus. Aí o Espírito Santo me levou para um texto da Bíblia, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá vendo azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Até aí. Você vê que esse texto, a mulher chega para Eliseu e fala assim: o teu servo, o servo do Senhor, aliás, morreu. O discípulo do Senhor morreu, um homem de Deus morreu, de forma inesperada.
Foi uma tragédia que se estabeleceu na vida dessa família. E eles não esperavam. Aí aqueles 2 meninos, os 2 filhos dela, iam ser vendidos para a escravidão. Não tinha sustento, digamos, para manter aquela família. Então ela estava lidando com uma tragédia dupla, que era a tragédia da morte do marido inesperada e o fato de que ela poderia perder os seus filhos para a escravidão. E onde que essa mulher ia parar? Na rua. Sem nada. Ia pedir esmola. Tragédia. E onde que está Deus nisso aí? Por que Deus permitiu isso aí acontecer? Por que Deus permite que tragédia aconteça na nossa vida? Essas coisas desagradáveis aconteçam. Você viu aquela pergunta assim, onde que está Deus na tragédia? Você já ouviu essa pergunta aí? Onde está Deus na tragédia? Deus continua no mesmo lugar dele, sendo Pai, mesmo em tragédia. A primeira coisa que a gente pode aprender com esse texto é que a gente não pode ter medo de questionar Deus. A gente não pode. Porque é da nossa natureza questionar o que a gente não entende. Só que a gente tem medo. Imagina, como que a gente vai questionar Deus? Como que a gente vai chegar para Deus e falar assim, pô Deus, por que isso, por que aquilo? Essa mulher, quando ela veio falar com o profeta, com Eliseu, ela estava praticamente fazendo isso. Viu? O servo do Senhor morreu. Ela está assim, e agora? Porque ele era servo do Senhor. Ele deveria ser cuidado. Isso não deveria acontecer com ele. Ela estava praticamente questionando o profeta. E aí? A nossa natureza, quando a gente não entende o que está acontecendo, ela questiona. E a gente deveria questionar. Ah, mas como que eu vou chegar para Deus e falar, Deus, o que está acontecendo? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Como que eu vou fazer isso? Ele é Senhor. Mas você consegue ficar sem fazer isso? A gente consegue? A gente questiona. É da nossa natureza questionar. Mas o questionar não torna Deus bravo. Não torna. Porque a gente não entende, e Deus sabe que a gente não entende. São formigas querendo se comunicar com humanos. Não tem conexão. São planos além daquilo que a gente entende. Então quando a gente questiona, Deus sabe por que a gente está questionando. E ouve o porquê. Só que quando a gente questiona, e quando a gente vê na Bíblia, inclusive, a gente vê que todos os homens de Deus questionaram Deus uma hora ou outra. Eles questionaram. Deus, mas por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, por que você não faz assim? Deus, por que você não faz assado? Por que isso aconteceu? Por que aquilo não deu certo? E questionaram, e questionaram, e questionaram. Grandes homens de Deus. E Deus em nenhum momento chegou e falou assim, por você ter me questionado, então eu não quero mais falar com você, tá? Acabou o relacionamento aqui. Não. Ele continuou tendo relacionamento com essas pessoas. Por quê? Porque quando a gente questiona Deus, há a possibilidade de acontecer 3 coisas. Quando a gente questiona, em cima de uma tragédia. A primeira coisa que pode acontecer é que uma hora você questiona, mas uma hora Deus te responde. E a hora que Deus te responde o porquê, não tem como você oferecer um argumento de volta. Não tem. Porque Deus te responde de uma forma onde você fica quietinho. Você cala a boca. Você não tem argumento para o negócio. Por exemplo, quando a gente vê a história de Jó que tinha um homem que tinha a vida, digamos assim, o sonho de todo mundo. Próspero, filhos, casa boa, casamento, tudo. E daí Deus permitiu com que o diabo arrancasse tudo. Deixasse ele no chão. Deixasse ele extremamente machucado, ferido, sozinho. Aí Jó, chega uma hora que as pessoas começam a vir falar com ele, falar, Jó, por que você não larga Deus? Porque olha o que está acontecendo com você, Jó. As pessoas começam a questionar Deus por Jó. Jó, por que você não amaldiçoa Deus e morre, cara? Você não tem mais nada para fazer aqui. Aí Jó começa a manter, Jó fica segurando. Chega uma hora que Jó não aguenta, daí ele começa a explodir com Deus e fala, Deus, por que isso aconteceu? Por que você permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que o Senhor tirou meus filhos? Por que o Senhor deixou nesse estado que eu estou? Ele começa a questionar Deus.
Aí Deus vai responder ele. A partir do versículo 41, do capítulo 41 de Jó, Deus começa a responder. E daí ele fica 4 capítulos respondendo Jó. E Deus faz assim a seguinte pergunta para Jó. Ele fala assim, Jó, que é uma das perguntas mais fortes que Deus faz. Ele fala assim, Jó, aonde você estava quando eu estabeleci o firmamento da terra? Quando eu criei os oceanos? Quando eu criei os céus? Aonde você estava, Jó? Era como se Deus estivesse falando assim, Jó, você não sabe o que você está falando. Eu fiz isso, permiti isso, mas você não sabe o que você está falando. Eu sei do que eu estou falando, porque eu tiro e eu dou. Eu dou e eu tiro. Eu posso fazer isso. E Deus começa a responder Jó, e Jó daí fica quietinho. Não tem argumento para dar para Deus. Mas o livro de Jó termina com Deus restituindo tudo que Jó perdeu. Ele começa a reescrever uma nova história. Mas Jó foi um homem que questionou Deus. E Deus não eliminou ele da face da terra por causa disso. Mas quando a gente questiona, querido, e você questiona, você precisa estar preparado para receber uma resposta. Se você questiona. E quando Deus responde, não é algo que você vai ter um argumento. Só que às vezes Deus pode não responder. E Deus pode ficar quieto, entre aspas. Mas daí a gente precisa entender que a gente está querendo realmente compreender algo que está fora da nossa compreensão. A gente está querendo explicar o que Deus fez com uma mente humana e um coração humano. E não dá para fazer isso. Não tem como a gente pensar como Deus pensa, não tem como a gente raciocinar a forma como Deus fez. Não tem, porque Deus vai além de tudo aquilo que a gente está pensando e imaginando. Quando a gente faz algo, quando a gente decide fazer algo, a gente estabelece sempre um caminho. Eu vou tentar fazer isso aqui. Aí alguém pode chegar e falar assim, mas isso daí não der certo. Daí você fala, se isso daí não der certo, daí a gente vê o que faz. Porque a gente é um pouco limitado nas nossas próprias soluções. Né? Agora, Deus não. Quando Deus vai fazer algo, Ele não vê algo somente por um caminho. Ele vê todo o redor dele. Então a gente está querendo compreender algo que a gente não vai compreender. Não entra na nossa cabeça. Não entra no nosso coração. Porque não tem como a gente pensar e enxergar as coisas no mesmo patamar de Deus. Não tem como. Existe uma história de um cara que foi parar numa ilha deserta, náufrago, e ficou lá nessa ilha deserta. E ele ficava falando, pô Deus, sacanagem, parar aqui. Mas daí, ali naquela ilha, tinha bastante coco para ele se refrescar, tinha cachoeiras para ele também se refrescar, tomar banho, tudo isso. Ele ficou perto de lugares onde tinha bastante peixes, onde ele conseguia facilmente pescar. Só que faltava uma coisa, faltava ele se sentir mais protegido. Então o que ele fez? Ele começou a montar para ele uma cabaninha. Né, e começou a levantar uma cabaninha, e ele, com muito esforço, muito suor, conseguiu levantar essa cabaninha, e aí ele ficou feliz. Ele falou assim, bom, agora eu tenho minha proteção, né, tenho meu alimento, tenho aonde fazer minhas coisinhas, agora é só esperar eu ser resgatado. Né? Daí o que aconteceu? Um dia ele foi sair para pescar, e ele pescando, aí quando ele voltou, do nada ele viu a cabaninha dele pegando fogo. E a cabaninha dele pegou fogo e desmoronou. Aí ele chega para Deus e fala assim, Deus, você está de brincadeira comigo, né? Tudo bem, o Senhor me deu comida, o Senhor me deu um lugar onde eu mantenho a minha higiene, o Senhor me manteve aqui ainda alimentado, mas aquilo que eu levantei com tanto esforço para minha proteção, o Senhor permite com que seja destruído, Deus. Não é possível. Então ele fica revoltado. Só que quando ele está dessa forma revoltado, ele ouve a buzina de um navio. Aí do navio vem um botezinho, chega até a ilha e fala com ele.
Ele fala, não acredito, vocês me viram. Não acredito, que bênção. Ele fala assim, então, a gente estava passando por aqui, mas a gente viu saindo uma fumaça preta aí da ilha. Daí a gente pensou assim, tem gente lá. Aí a gente foi ver e estava você aqui. Aí o cara entendeu, ele falou assim, puxa, o fogo da cabana sinalizou para o navio que estava passando. Ou seja, é a mesma coisa, a gente tenta entender o que Deus está fazendo, mas a gente não enxerga o panorama das coisas. A gente não vê, mas Deus está vendo o panorama dessas coisas. Deus está vendo a situação que está se formando, mas a gente questiona, fala, Deus, por que você fez isso? Por que você queimou minha cabaninha, Deus? Por que o Senhor botou fogo no negócio que eu precisava? Por que o Senhor tirou algo que era bom para mim? E questiona. Mas a gente não entende o que está acontecendo. A gente não entende. E Deus está trabalhando. Deus está vendo. Deus não perdeu o controle. Deus não está brincando com a sua vida. E Ele sabe do que você precisa. Então, às vezes, a gente vai ficar no questionamento porque a gente não entende o que está acontecendo. A gente vai ficar sem resposta. E a gente não entende. Mas a gente precisa confiar. A gente precisa acreditar que Deus não perdeu o controle, que Deus sabe o que é melhor para a sua vida, e que Deus está enxergando algo que você não está enxergando. Por isso que às vezes as tragédias acontecem. Por isso que Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Quando o povo saiu do Egito, passaram pelo mar, começaram a caminhar no deserto. Quando eles estavam caminhando no deserto, começou a dar sede. Lógico que deu sede. Mas eles não tinham água. Começou a dar sede. Aí a Bíblia diz que eles chegaram perto de um lugar onde tinha ali uma fontezinha de água. Quando eles chegaram lá, eles foram tomar a água era amarga. Completamente amarga. Aí eles não conseguiam tomar. Aí eles começam a questionar. Falam, não acredito, Moisés, você arrancou a gente de lá para fazer isso com a gente. Lá a gente tinha água à vontade. Agora a gente chega aqui no deserto, primeira água que a gente vê é amarga. A gente não pode beber. Onde que Deus está nesse negócio? Eles começam a questionar. Aí Moisés também chega e fala, Deus, eu não sei o que responder para eles, Deus. Porque eu mesmo não entendo o que está acontecendo. Aí Deus fala assim, pega um gravetinho de uma madeirinha ali perto e joga nessa água. Daí eles pegam o gravetinho e jogam nessa água, Moisés joga. Quando o gravetinho cai, Deus fala assim, pode tomar dessa água agora. Aí eles vão, pegam a água e tomam, e daí a água era doce. Doce. Por quê? Porque Deus ele é especialista em transformar o que é amargo em doce. O que aparentemente para nós parece ser algo ruim, em algo que Deus vai transformar em algo bom. Porque Deus enxerga o panorama das coisas. E essa madeirinha que caiu aí nos leva também à cruz de Cristo. Porque a gente tem que entender que quando a gente está numa situação amarga e numa situação desagradável, mas a gente traz Cristo para dentro da nossa vida, as chances do que é amargo se tornar doce escalam. Mas se a gente só reclama, questiona, e não permite com que Deus venha para trabalhar na situação, a gente vai continuar tomando água amarga. E a terceira coisa que pode acontecer também, quando a gente começa a questionar, é que um dia a tragédia do que aconteceu com você, a tragédia que aconteceu com você um dia, pode ser usado para abençoar a vida de outra pessoa. A tragédia do que aconteceu pode ser usado para abençoar a vida de outra pessoa. Você conhece um cara, até vou errar o nome dele aqui, mas o nome dele é Nick Vujicic. Nick Vujicic. Esse cara nasceu sem os braços e sem as pernas, certo? E ele é uma tragédia. Você imagina você ser mãe, pai desse menino, você fala, e agora? Não vai conseguir fazer as coisas direito, vai sofrer bullying, vai se comparar com as outras crianças, vai sofrer, vai ter uma vida mais difícil que os outros. Você começa a encarar isso como uma tragédia. E esse menino realmente cresceu, este homem, né, cresceu, e ele fala que com 8 anos, que é quando ele começou a perceber o estado em que ele estava, ele começou a pedir para morrer. Começava a falar para Deus matar ele.
né? E só que ele percebeu que assim como ele podia também falar para Deus matar ele, ele podia falar para Deus então ajudar ele. E ele começou a fazer isso. Então este homem cresceu, e se você pesquisar na internet lá, você vai ver que ele hoje ele é um palestrante, que ele montou uma organização chamada assim, Vida Sem Membros, que ajuda outras pessoas que também não têm os membros dos corpos, e ele fica dando palestras motivacionais para essas pessoas. O cara que, digamos, nasceu na tragédia, hoje é inspiração para pessoas que nasceram em situações parecidas com a dele. Por quê? Porque às vezes uma tragédia que aconteça, Deus pode usar isso para abençoar a vida de outra pessoa. E a gente não devia desvalorizar isso. Não devia. Eu sei que é dolorido, que é difícil, mas um dia a cicatriz fecha. E daí você pode ser usado para abençoar a vida de uma pessoa que está passando por isso. Então questionar a Deus pode trazer essas circunstâncias para a gente. Só que a diferença é que um crente questiona, mas um filho questiona e confia. Ele confia. Fala, Deus, você sabe o que você está fazendo. Não tem jeito. O religioso, o crente, é aquele cara que só fica no questionamento. Se Deus é assim, então tá bom. Então não quero saber também. Então não estou nem aí mais. Não quero fazer as coisas. Deus lá e eu aqui. Esse é o crente religioso. O filho questiona e fala, Deus, não acredito que você fez isso. Pô, Deus, por que você faz isso comigo? Por que aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu isso? Depois que passa a fase do questionamento, o filho chega e fala, tudo bem, pai, eu confio no Senhor, vai. Eu acredito que isso vai gerar algo maior e melhor. E gera. Sabe como é que gera? Porque a segunda coisa que a gente pode aprender nesse texto é que a gente não pode esquecer o valor daquilo que Deus já te deu. Você não pode esquecer. Põe o versículo 2 para mim, de 2 Reis 4. Não esqueça do valor do que Deus já te deu, querido. E a tragédia às vezes aparece para lembrar a gente disso e trazer 2 Reis 4, versículo 2. Que é a pergunta que o profeta faz para a mulher. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Olha só. O homem pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela responde que ela tem o quê? Uma vasilha. Uma vasilha de azeite, né? O que essa mulher tinha na casa dela? De valor. Porque é isso que o profeta está perguntando para ela. O que você tem de valor na sua casa? Ela falou, tem uma vasilha. Não é isso? O que essa mulher tinha de valor na casa dela? Era vasilha? O que ela tinha de valor era? Os 2 filhos dela. Não era vasilha. Eram os 2 filhos dela. Porque a hora que a gente começa a ler, quem que ajudou ela a fazer as coisas? Os 2 filhos dela. O que ela tinha de valor na casa dela não era vasilha. Vasilha foi um instrumento. O que ela tinha de valor eram os filhos. Ela ainda tinha uma família. E quando a gente começa a ler o texto, a gente vê que eles fazem o quê? Que eles pedem as vasilhas para os vizinhos, daí eles entram em casa e eles tomam uma atitude que a Bíblia deixa bem específico ali, porque a gente passa batido. A gente lê e passa batido, mas tudo que está na Bíblia tem um motivo e um propósito. O que acontece? Eles vão para casa, levam as vasilhas, e daí a Bíblia diz que eles fecham a porta. Eles fecham a porta. A mãe e os 2 filhos. E aí eles começam a trabalhar. O que essa mulher tinha de valor na casa dela, gente? Família. Gente com ela. Os 2 filhos dela. Eles vão para casa e eles fecham a porta. Eles fazem o quê? Eles se unem como família por causa dessa tragédia. Por causa de tragédia, gerou união entre eles.
Isso é coisa de mais valor que a gente tem ou deveria ter dentro de casa. Porque se uma tragédia acontece, a família deveria se unir. Mas se a tragédia acontece e a família daí começa a apontar dedo, mas se não fosse você, isso não ia acontecer. Se você não tivesse ido para tal lugar, talvez isso não acontecesse. Se você não tivesse dito tal coisa, talvez isso não acontecesse. Você começa a apontar dedo, começa a apontar dedo, começa a apontar dedo, daí você não tem união. Se você não tem união, o azeite não flui. Porque o azeite começou a fluir nessa casa a partir do momento que a mãe e os filhos começaram a trabalhar juntos. Em família. Daí o azeite começou a fluir de forma sobrenatural. Por quê? Porque Deus está deixando claro que tragédia, que coisa ruim, que coisa triste, que vem para querer dispensar a família, quebrar a família, é o que deveria causar o efeito contrário, é o que deveria unir a família. Porque imagine Deus olhando lá de cima e o diabo chega e fala assim para Deus, igual ele fez com Jó: ó, você está vendo aquela família ali, Deus? Se acontecer uma tragédia com aquela família, elas querem apostar que eles vão se separar? Aí Deus vai falar assim: não, mas gente, essa família é meus servos. Não vai acontecer isso. Igualzinho com Jó. Essa família não vai se separar. Aí o diabo fala: deixa eu fazer isso então. Deixa eu causar uma tragédia. Aí Deus vai lá e causa a tragédia então. Daí o diabo vai lá e causa a tragédia. Aí a gente vai ver quem que estava certo. Porque tragédia deveria trazer união. Porta fechada, é só a família, gente. É só quem está dentro de casa, junto. Esquece quem está fora. Porque quem está fora é palpiteiro. Vai dar o palpite, vai dar o que acha que é. A única coisa que o profeta falou é: pega dos vizinhos emprestado vasilha. Só isso. Não falou assim, não pergunta o que os vizinhos acham. Não fala nem para o vizinho te ajudar. Pega emprestado, depois você devolve. Mas vai para tua casa e fecha tua porta. Fica com a tua família. Isso é a coisa de mais valor que a gente tem. Às vezes a gente fica tão apegado à tragédia e ao sofrimento que essa tragédia traz, que a gente esquece o valor daquilo que Deus já deu pra gente. E daí a gente começa a viver em função daquela tragédia. E a pessoa que está ao nosso redor, daí ela começa também a se sentir desvalorizada. Então a tragédia deveria trazer essa união. E é hora de fechar a porta, não é hora de apontar dedo, gente. Principalmente quando acontece, por exemplo, questão de desemprego, que a pessoa fala: o que você fez? O que você falou? Quando acontece até batida de carro. Mas o que você estava fazendo? Não é hora de ficar apontando dedo. É hora de se unir. A terceira coisa também que a gente pode tirar desse texto é que a tragédia, ela pode e ela revela o poder de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, quando Lázaro ficou doente, e chegaram para Jesus e avisaram: Lázaro está doente. O discípulo que o Senhor ama está doente. O servo que o Senhor ama está doente. Aí a Bíblia diz que Jesus ouviu o recado, mas Jesus ainda esperou para ir até onde Lázaro estava. Ele ainda se demorou, a Bíblia diz. Ele quis esperar para ir ver Lázaro que estava doente. Mas aí a Bíblia diz que quando ele foi, Lázaro já tinha adoecido muito e Lázaro morreu. Lázaro tinha morrido. Aí quando Jesus chegou, todo mundo falou isso para ele. Falou: Jesus, Lázaro morreu, já acabou. Se você estivesse aqui antes, isso não teria acontecido. Mas agora já foi, já morreu. Aí eu te pergunto, por que Jesus permitiu isso? Por que Jesus se demorou para ir? Porque Jesus sabia o tempo exato que Lázaro ia morrer. Então ele esperou Lázaro morrer para ir. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus não foi antes curar Lázaro e encerrar o assunto. Porque pense,
Imagine você no lugar de Marta e Maria, vendo Jesus chegar para o teu irmão que morreu. E Jesus chegar e falar assim: Lázaro, sai para fora. E o teu irmão que você declarou morto sair de lá vivo. Você já imaginou isso? Você já imaginou a experiência que essas mulheres viveram ao ver isso? Não só essas mulheres, mas todos que estavam ali. Você já imaginou que poder que eles experimentaram ali com o que Jesus fez? Não ia ser a mesma coisa se Jesus tivesse ido e tivesse curado Lázaro. Não ia ser a mesma coisa. O que elas experimentaram, pouquíssimas pessoas experimentaram. Pouquíssimas mesmo. Por quê? Porque a tragédia, às vezes, serve para revelar na sua vida o poder de Deus de uma forma totalmente inédita, inesperada, e que você olha e você fala assim: nossa, Deus, tu és Deus mesmo. Tu és Deus mesmo. E a gente esquece disso. A gente esquece. Os discípulos de Jesus, aliás, quando andava, ele curava muitas pessoas. As pessoas vinham doentes, ele curava. As pessoas vinham endemoniadas, ele curava. As pessoas vinham com medo, ele trazia paz. Mas os discípulos dele, aqueles que andou com eles, foram presos, apanharam, foram mortos, sofreram. E você fala: meu, que negócio é esse? Por que isso? Gente que lá na frente pode ter gritado crucifica para Jesus, foi curado, ficou tudo belezinha. Mas os caras que andaram 3 anos com ele, apanharam, sofreram humilhação, tiveram medo de sair na rua, morreram. Por que isso? Só que daí a gente começa a ver as coisas que estes homens viveram com Jesus, e daí a gente começa a entender que eles viveram coisas que homem nenhum viveu. Eles viveram experiências onde homem nenhum viveu. De anjos vir na cadeia e tirar eles lá de dentro. Com todo mundo acordado, entre aspas, todo mundo de pé. Os anjos abrir porta da cadeia e tirar eles lá de dentro. E muitas dessas pessoas sofreram na mão de um homem chamado Saulo. Saulo diz que arrancava as pessoas pelo cabelo de dentro de casa para matar. Extremamente bruto. Cara que tinha ódio do negócio. E sofreu. Jesus permitiu com que ele matasse discípulos dele. Mas por quê? Porque lá na frente você vê, quando Jesus se encontra com Saulo, e fala para ele: por que você está me perseguindo, Saulo? Porque é muito lindo quando Jesus fala isso. Por que você está me perseguindo, Saulo? Porque Saulo não estava perseguindo Jesus, estava? Ele estava perseguindo os discípulos, não é isso? Não eram os discípulos de Jesus que ele estava perseguindo? Mas não era Jesus. Porque Jesus já tinha, na cabeça dele, Jesus estava morto. E os discípulos estavam vivendo uma fantasia, então ele estava perseguindo os discípulos. Mas Jesus não chega para ele e fala assim: Saulo, por que você está perseguindo os meus discípulos? Ele não fala isso. Ele fala: por que você está me perseguindo? Porque é como se Jesus estivesse falando assim: você está perseguindo um dos que é meu, você está perseguindo eu. É o que Jesus está falando. Aí Paulo já... Epa! Foi a primeira coisa que Paulo percebe. Aí depois Paulo começa a entender a graça de Jesus. Então esse homem que matou os discípulos de Jesus, Jesus chega para ele e fala assim: Paulo, eu não vou te matar, tá? Eu vou te usar. É diferente. Aí Paulo entendeu a graça de uma forma onde nenhum outro homem entendeu. Por quê? Por causa dessa experiência. Tragédia pode trazer uma experiência para a nossa vida de uma forma onde nem todos vão experimentar, mas traz o poder de Deus sobre a sua vida. Em cima de tragédia. Porque Deus não morre quando a tragédia aparece. Deus não fica inoperante quando a tragédia acontece. Deus não se esconde quando acontece tragédia. Não. Se você é filho e você entende, você confia, mesmo questionando, você confia, você pode ter certeza que o poder de Deus vai se revelar em cima da tua vida. Vai se revelar.
e de uma forma que é diferente, que traz uma transformação igual essa família mesmo que a gente viu. Você imaginou eles colocando azeite sobre azeite, azeite sobre azeite, o azeite não acabava, gente, o negócio começou a se multiplicar de forma sobrenatural. Essa família, em meio a essa tragédia, experimentou o poder de Deus lá dentro, de forma sobrenatural. Não é todo mundo que pode falar isso. E a penúltima coisa que a gente aprende é que quando a gente se une, a tragédia acontece, a gente se une, a gente questiona e confia, mas daí a gente se une. Daí a gente confia que o poder de Deus ainda pode se revelar na nossa vida, em cima de uma tragédia. Se a gente faz isso, aí, querido, a coisa acontece. Sabe por quê? Toda a trindade divina vem para cima de você para te ajudar. Quando essa mulher ela foi falar com o profeta, ela foi falar com Eliseu, não é isso? Ela foi falar com Eliseu. Eliseu é o que está fazendo o papel de Jesus. Porque quando a gente lê lá, Eliseu, homem de Deus, ele está fazendo o papel de Jesus, que é a pessoa para quem a gente vai correr atrás. E fala, Jesus, me ajuda, igual essa mulher. Eliseu, me ajuda. A gente corre para Jesus, fala, Jesus, me ajuda, aconteceu isso, aconteceu essa tragédia. Jesus, então Eliseu está fazendo o papel de Jesus, ok? O que é azeite na Bíblia? Principalmente no Antigo Testamento. Azeite simbolizava o Espírito Santo. Então, quando elas vão para casa, eles falam assim, Jesus, me ajuda. Eliseu, me ajuda. Eliseu fala assim, olha, o que vocês têm lá? Tem azeite. Então, vai lá e começa a deixar o azeite fluir dentro da sua casa. Então, elas vão para casa, se fecham, daí o azeite começa a fluir dentro de casa. O azeite simboliza o Espírito Santo. Então, eles vão, eles se unem, eles confiam em Deus, eles creem naquilo que Jesus falou, aí eles vão para casa, daí o azeite começa a fluir, ou seja, o Espírito Santo começa a fluir. Quando o Espírito Santo começa a fluir, aí o poder do Pai age naquela família. Porque daí o azeite começou a ser multiplicado de uma forma sobrenatural, não acabava. Então você tinha ali a Trindade ajudando essa família. Aquele que representou Jesus, aquele que representou o Espírito Santo e o poder do Pai em cima dessa família. Mas essa família era uma família que se uniu. Como que Deus vai transformar a tua casa se cada um pensa de um jeito? Se não tem união em meio à tragédia. Se tem julgamento em cima de tragédia. Porque daí o Espírito Santo não flui. O azeite não flui. E se o azeite não flui, se o Espírito Santo não flui, fica difícil do Pai agir. Fica difícil do poder ser revelado. Então uma família unida, confiante e que aguarda no Pai, ela é abençoada pela Trindade. Ela é. Numa tragédia onde a gente acha que Deus não está vendo, que Deus se esqueceu, que Deus não está ligando, numa tragédia onde a gente acha que Deus está fazendo piada de mau gosto, numa tragédia onde a gente acredita que Deus não liga para a gente, numa tragédia acontece o contrário. Deus, o Espírito Santo e Jesus atentos em você e na sua família. Então eles não estão longe. Pelo contrário, eles estão querendo fazer algo por você e pela sua família. Mas só que eles são tão bons e tão amigáveis, digamos assim, que eles não querem agir só com um, só com o outro. Não quer abençoar só um aqui, só um ali. Eles querem abençoar a família. Quem está dentro da tua casa. Juntos. Porque tragédia deveria trazer união.
e valorização daquilo que a gente tem dentro de casa. E para encerrar, vou fazer uma pergunta para vocês que uma vez uma pessoa já me perguntou e eu precisei ser sincero. E assim como eu vou ser sincero com vocês hoje. Que é aquela pergunta assim, mas como que a gente supera uma tragédia? Como que a gente supera uma tragédia? Sendo filho de Deus, confiando, com família unida, o Espírito Santo fluindo. Como que a gente supera uma tragédia? Aí eu vou falar para vocês de Jacó, ou Israel. Que Jacó era um homem que, por mais que ele tenha enganado o seu irmão no começo, Deus trabalhou com ele e ele se tornou um homem abençoado. Ele foi um homem que lutou, inclusive, com Jesus, literalmente, lutou. Teve um encontro, teve uma visão da escada onde anjos desciam e anjos subiam. Daí Jesus chega lá na frente em Mateus e fala assim, vocês lembram daquela visão que Jacó teve no deserto onde ele viu uma escada onde anjos subiam e desciam? Pois é, eu sou essa escada, Jesus fala. Então Jesus sempre esteve na vida de Jacó, uma hora ou outra. Então Jacó era um homem de Deus, um homem que deu a origem às 12 tribos de Israel, um homem realmente usado por Deus, ok? Homem abençoado. Mas daí um dos filhos dele, José, todo mundo conhece a história, José, o filho que ele, digamos assim, mais amava, né? Os irmãos deles ficaram com inveja de José, pegaram José, venderam ele como escravo, né? Daí pegaram a manta de José, mergulharam ela no sangue de animal e levaram para Jacó. Aí a Bíblia diz que Jacó pegou o manto com sangue e falou, misericórdia, meu filho foi devorado por um animal selvagem. Mas olha só o que Jacó, um homem de Deus, que sofreu uma tragédia, olha o que esse homem fala. Gênesis capítulo 37, do versículo 34 ao 35. Gênesis 37, 34 ao 35. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Então, como que a gente supera uma tragédia? Este aqui é um homem que viu Jesus e que lutou com Jesus. E ele fala assim, não, eu vou chorar até minha sepultura, ele fala. Como que a gente supera uma tragédia? A verdade é que a gente não supera. Infelizmente. A gente não supera. Ela cicatriza, mas a gente sempre lembra. Sempre fica na memória uma tragédia. Sempre. Eu lembro de uma mulher na igreja que eu nunca vi aquela mulher sorrir na igreja. Nunca vi. Nunca vi ela sorrir. Aí um dia me falaram assim, você tá vendo essa mulher aí? Eu falei, sei. Eu falei, então você já percebeu que ela nunca sorri? Eu falei, percebi. O pessoal cumprimenta, paz do Senhor, dá abraço, tal, ela faz tal, mas ela não sorri. Eu falei, cara, mas eu já me perguntei isso. Ele falou assim, então, essa mulher, quando caiu o muro do shopping lá, Cianê, o filho dela estava num dos carros onde o muro caiu. Eu falei, ela nem vai nesse shopping, para você ter noção. Ela nem pisa lá dentro. Mas ela perdeu o filho dela ali. Uma coisa assim, besta. Essa mulher, já fazia muitos anos isso. Mas ela não superou aquilo. Ficou ainda a cicatriz daquilo na vida dela. Só que ela entendeu, como filho, como filha, ela questionou, com certeza ela questionou, mas ela confiou que Deus sabia o que estava fazendo. Que Deus permitiu porque Ele pode. Ele entende.
Ele enxerga o que está acontecendo melhor do que a gente. E ela está lá, ela louva, ela ora, ela lê a Bíblia, mas ela não sorri. A gente não supera a tragédia, infelizmente. Mas isso para mostrar que a nossa verdadeira felicidade não é aqui. Não é aqui. A nossa verdadeira felicidade só vai ser lá com o Pai. Só vai ser lá com Jesus. Só lá. Mas o profeta fala assim para essa mulher. O profeta fala assim, olha, já encheu as vasilhas? Ela falou, já encheu. Ele fala assim, então vende e vive do que sobrar. Porque ainda ia ter azeite na casa dessa mulher. E azeite é o Espírito Santo. Nosso único conforto é viver pelo Espírito Santo. Porque se você não tiver isso, querido, além de você não superar a tragédia, você não vai superar ficar de pé. Porque é só o Espírito Santo que vai te botar de pé. Mas de novo, as tragédias acontecem não porque Deus se esqueceu, não porque Deus não liga, não porque Deus não está interessado, ou porque Deus não quer te abençoar, não é isso. Deus sabe o que faz. Ele sabe. Só que a nossa verdadeira felicidade não é aqui, é com o Pai. Por mais que a gente queira e ver uma pessoa sofrendo uma tragédia, e a gente chegar e falar assim, não, mas confia em Deus, isso para a pessoa é uma coisa assim, muito difícil. Mas só ela pode fazer aquilo. E se ela fizer aquilo, se você fizer isso, você vai viver o poder de Deus sobre a tua vida ainda. Mas a tua alegria de verdade só está lá nos céus. E a gente precisa viver em união e permitindo com que o Espírito Santo flua dentro da nossa casa, da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé?